Muito bem-vindos à aula número 3 do Mestres da Edição e como eu tenho falado aqui ao longo das outras aulas, eu tenho uma missão nesse evento que é mostrar-te como tu podes transformar fotografias comuns em fotografias que impressionam, tá? Que se destacam, que chamam a atenção dos clientes e fazer tudo isso através da edição, mas obviamente sem precisar ficar horas intermináveis em frente ao computador a editar fotografias, tá? E como eu disse, essa é a nossa aula número 3 e na primeira aula ela foi cheia de prática, onde basicamente eu desbloqueei quais são os principais conceitos de uma boa edição e enquanto na aula 2 eu mostrei-te qual é o caminho para tu criares a tua própria identidade através de exercícios práticos e também nós vimos lá como tu podes criar o teu próprio preset. E nessas duas aulas nós entendemos a base, tá? A base necessária para que tu consigas agora sim entender como funciona a verdadeira edição em lotes, tá? Por isso é muito importante, tá? Se tu não assististe a alguma dessas duas aulas, tanto a 1 como a 2, eu recomendo fortemente que tu pauses esse vídeo agora, tá? E tu assistas primeiro. Porquê? Porque elas vão ser indispensáveis para tudo aquilo que nós vamos falar aqui na aula de hoje. E hoje o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar como funciona a edição sequencial, a edição em lotes. Só que antes disso eu quero agradecer a todos os comentários, a todas as mensagens que nós temos recebido ao longo do Mestres da Edição. E ó, é incrível perceber que em apenas 2 aulas nós conseguimos construir aí uma espécie de movimento de fotógrafos que estão em busca da mesma coisa. Uma fotografia com identidade e que querem uma edição rápida, mas isso sem abrir mão da qualidade, tá? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Então, bora lá, vamos para o conteúdo de hoje e basicamente hoje eu quero te apresentar um mapa que guia todo esse passo a passo que eu tenho mostrado até aqui, tá? Por quê? Porque eu não quero que essa seja só mais uma aula cheia de truquezinhos de edição. Como eu te falei na primeira aula lá, eu demorei 13 anos para estruturar, para lapidar todo um método de edição que funciona não só para mim, mas para qualquer fotógrafo. Seja um fotógrafo iniciante, seja um fotógrafo avançado, um fotógrafo de estúdio, de sessões fotográficas, enfim, tudo, absolutamente tudo o que eu mostrei até aqui durante essas aulas está dentro desse mapa que eu quero dividir contigo agora, tá? E esse mapa aqui, ele está dividido em 5 elos, ok? São esses 5 elos aqui. O primeiro deles é o quê? Captura inteligente. Esse é o nosso primeiro elo. Sérgio, o que é isso? O que é captura inteligente? Ela é basicamente como tu tens que fazer as tuas fotos lá na hora do clique para tu teres o melhor resultado possível na hora da edição. Sim, a edição ela começa lá na hora que tu estás a fotografar. O nosso segundo elo, ele é o fluxo eficiente e como o próprio nome diz, ele é o nosso fluxo de trabalho. Ele é uma espécie de GPS que te vai guiar em tudo o que tu precisas, desde o momento que tu tiras o cartão da tua câmara até tu entregares as fotos ao teu cliente ou mesmo publicares as fotos na tua rede social. O nosso terceiro elo é a identidade e na aula 2 a gente falou muito sobre esse elo e também como tu podes ter o teu próprio estilo de edição e ter um trabalho reconhecido. O nosso quarto elo é o café especial e esse aqui nós nem falamos ainda, mas ele é basicamente uma técnica que te vai ajudar a separar as tuas melhores fotografias, aquelas fotografias que realmente vão trazer um reconhecimento e muitos mais clientes para ti. Isso porquê? Porque no mundo da fotografia não chega nós termos um bom trabalho. Nós precisamos também saber como mostrar esse trabalho da forma certa. Deixa-me perguntar, tu conheces algum fotógrafo que tu até sentes que o trabalho dele nem é assim tão melhor do que o teu, mas ele é bem mais valorizado? Parece que ele está sempre cheio de clientes, com aqueles clientes bons. Eu vou-te falar, provavelmente esse fotógrafo, ele está a usar e bem essa técnica do café especial. E o nosso quinto e último elo é o método 5.0 de edição, tá? E ele basicamente o que é? É um passo a passo, mão na massa, que é a nossa verdadeira edição sequencial. Então basicamente 5 etapas, 5.0, a gente aqui não é muito criativo, mas é esse o método 5.0, tá? Então eu quero te mostrar aqui quais são essas 5 etapas, tá? Então toma nota, porque essa aqui é a nossa primeira etapa. Então esse método 5.0 é uma espécie de passo a passo para que tu tenhas clareza e tu não fiques confuso ali na hora que estás a editar qual é o próximo passo da minha edição, tá? Então aqui ó, já está exatamente estruturado esse passo a passo. E qual é a primeira dessas etapas? Ó? Eu tenho aqui uma fotografia em RAW, então essa foto saiu assim da minha câmera, e o primeiro passo é o quê? É um ajuste de cor e de luz, tá? Que é aquilo que eu já falei para vocês aí
que é um ajuste mais básico, tá? Um ajuste inicial. Então essa aqui é a fotografia antes da edição, essa aqui é a foto depois do primeiro passo de edição do método 5.0. Segundo passo é o quê? Direcionamento do olhar, tá? Então aqui a foto antes e a foto depois do direcionamento do olhar. Qual é o terceiro passo? É o enquadramento, tá? Então esse é o nosso terceiro passo. O quarto passo, ele é o Dodge and Burn. Sérgio, o que é o Dodge and Burn? Ele é uma espécie de direcionamento do olhar, mas mais refinado, tá? Um pouquinho, com um perfumezinho um pouco melhor, tá? Então essa aqui é a nossa foto antes do Dodge and Burn e essa aqui depois do Dodge and Burn. E por último, o nosso quinto passo é a finalização, tá? Então aqui vai muito de uma fotografia para as outras, mas nesse caso aqui, ó, eu removi essas pequenas distrações, ó, um tubo que tinha ali atrás do casal, enfim, esse aqui é o detalhe final e esses aqui são os 5 passos do método 5.0. Ó, essa aqui é uma foto de sessão, tá? Deixa-te dar outro exemplo, nesse caso uma foto de casamento. Fotografia original e essa foto eu decidi converter essa foto para preto e branco, tá? Então essa é a foto depois do passo 1. Essa é a foto depois do direcionamento do olhar, do passo 2. Essa é a foto depois do passo 3. Essa é a foto depois do passo 4. E essa aqui é a foto depois do último passo. E olha que interessante, essa fotografia aqui é uma das minhas 78 fotografias premiadas na Inspiration. Só que a pergunta que eu faço é, será que se eu tivesse só olhado para essa foto aqui, eu teria imaginado que essa fotografia aqui poderia ser uma fotografia premiada? Eu acredito que não, tá? Talvez até muitos fotógrafos, se vissem essa foto no meio de milhares de fotos, talvez até apagariam essa fotografia. E olha como muitas vezes é isso que acontece, a gente acaba desperdiçando a capacidade que algumas fotografias têm, por exemplo, de ser fotos premiadas. E isso porquê? Porque a maioria dos fotógrafos não entende que essa foto se pode transformar nessa aqui, seguindo um passo a passo lógico de edição e fazer com que o meu trabalho seja muito mais reconhecido. Sérgio, entendi, tomei nota aqui desses 5 passos, mas como é que isso funciona na prática? Quero-te mostrar isso aqui, bora para o Lightroom de novo. E olha só, eu peguei uma fotografia aqui como exemplo e essa foto eu já fiz os 3 primeiros passos do método 5.0. Então, o ajuste de luz e cor, ó, basicamente eu apliquei um preset e fiz o ajuste de luz e cor, o direcionamento do olhar, onde eu já coloquei um pouco mais de luz onde eu quero que as pessoas olhem, e eu fiz também o meu enquadramento, que basicamente ó, ele já estava até mais ou menos pronto, tá? Então já fiz aqui os meus 3 primeiros passos. Qual é o passo 4 e 5 que eu ainda não mostrei para vocês na prática? Basicamente o passo 4 ele é um Dodge and Burn, tá? Então lembra-se do que eu falei? Ele é uma espécie de direcionamento do olhar um pouco mais aprofundado. Então no direcionamento do olhar eu trago luz para onde eu quero que as pessoas olhem. No Dodge and Burn eu já tento escurecer um pouco as partes que estão a chamar muito a atenção. Então, nesse caso aqui, o que é que eu ia fazer? Por exemplo, tá? Eu poderia simplesmente colocar um ajuste radial aqui, ó, por exemplo, na minha fotografia, e escurecer um pouco o ambiente como um todo. Então, ó, eu vou inverter esse ajuste radial e aí, ó, eu vou tirar um pouco de intensidade aqui no realce e no branco de todo o ambiente da minha foto. E olha como isso já trouxe um pouco mais da atenção da minha imagem. Para quê? Para a parte que eu quero que chame a atenção da minha fotografia. Então olha como apenas esse ajuste aqui ó, já deu um up à nossa imagem. E eu posso continuar a fazer esse mesmo tipo de ajustes de uma forma mais localizada, tá? Então eu posso, por exemplo, ó, escurecer ainda um pouquinho mais essa região aqui que está a chamar um pouquinho a atenção. Pronto, feito isso, tem uma coisa que às vezes eu gosto também de trabalhar na colorização desse nosso Dodge and Burn. Então o que é que eu poderia fazer, por exemplo, nessa fotografia? Eu poderia deixar esse amarelo um pouco mais intenso. Eu gosto dessa cor um pouco mais viva, tá? Então o que é que eu poderia fazer? Eu posso fazer uma seleção só dessa cor. Ó, vou dar um exemplo aqui. Eu posso selecionar um intervalo de cores, mostrar ao Lightroom quais cores eu quero trabalhar. Ó, nesse caso aqui eu vou selecionar apenas esses tons amarelos. E olha só, o Lightroom ó, ele já fez uma seleção só daqueles tons, ok? Com essa seleção, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Clarear essa cor, escurecer essa cor, aumentar um pouco mais a saturação dessa cor, deixá-la um pouco mais amarela. Nesse caso, para mim, faz bastante sentido deixar a foto um pouco mais amarela. E olha como isso já dá uma vida a mais aqui à minha fotografia. Se eu ainda achar necessário, eu posso trazer até um pouco de textura, tá? Então, ó, trazer um pouco de textura, um pouquinho de claridade para dar esse aspecto mais envelhecido da imagem. Tudo isso é uma coisa que eu posso fazer aí no meu Dodge and Burn, tá? Uma coisa que aconteceu aqui foi o quê? Ó? Olha como esse ajuste, ele passou um pouquinho
para as pessoas também. E eu não queria, eu queria que ele ficasse só no ambiente. Quando isso acontece, muito facilmente eu posso clicar aqui em subtrair e com o pincel apagar do lugar onde eu não quero que tenha esse efeito. E agora sim, esse efeito fica somente no fundo da minha fotografia, feito de uma forma bem rápida. E uma fotografia que era assim, passou para uma fotografia assim, com esse nosso passo a passo. Agora, a finalização da imagem, ela depende muito de uma fotografia para a outra. Só que é importante nós entendermos que existe ferramenta certa para nós conseguirmos fazer essa finalização de forma rápida também. Então, por exemplo, nessa foto aqui, e aqui eu quero introduzir um conceito para que vocês tenham clareza. Essa aqui é uma fotografia que me incomoda muito. Por quê? Porque ela parece que está de lado. Vocês estão a ver aqui que essa foto parece que eu fiz a foto de lado? Não parece. Eu fiz essa fotografia de lado. Por quê? Pensa comigo. Se eu fizesse essa fotografia de frente para a janela, isso aqui é uma porta com vidro e eles são um reflexo do vidro, ok? Só para vocês entenderem aí o bastidor dessa fotografia. Se eu tivesse de frente para essa porta, o que é que aconteceria? Eu ia aparecer nesse vidro aqui. Faz sentido? E esse aqui é o poder de nós clicarmos a fotografia pensando no que dá para fazer na edição. Então o que é que eu fiz? Como fotógrafo, eu cliquei a fotografia o mais pronta possível para dentro da edição, com poucos cliques, eu transformar essa foto na fotografia que eu queria. A colorização e luz, eu já gosto dela assim. Mas como é que eu corrijo essa distorção da imagem? Isso pode ser feito de forma muito simples no Lightroom. Então, por exemplo, como é que eu deixo essa foto reta? Olha só, tem uma ferramenta aqui no Lightroom, que é a nossa ferramenta Transformação. Essa ferramenta tem aqui o Upright. E basicamente esse Upright, como é que ele funciona? Eu basicamente só tenho que dizer ao Lightroom que essa linha aqui é perpendicular a essa aqui. E essa aqui superior, ela é perpendicular, olha como ela está de lado, ela é perpendicular a essa aqui embaixo. Feito isso, o Lightroom automaticamente, ele alinha a minha fotografia com quantos segundos eu demorei a fazer isso? Ela era assim, ela passou a ser assim. E agora sim, eu posso refinar um pouco mais aqui o meu enquadramento, tirar um pouquinho aqui na parte superior e uma imagem que estava de lado, que parecia que me incomodava muito ali, com 2 cliques, ela passa disso aqui para isso aqui. Entenderam? Esse é o poder de nós sabermos cirurgicamente qual a ferramenta certa que vai solucionar o nosso problema na edição. E essa aqui seria a finalização dessa fotografia. Ou em outros casos, a finalização da imagem pode ser simplesmente remover pequenos objetos, tá? Então, por exemplo, nessa foto aqui, uma coisa que me incomoda bastante é esse pilar aqui, onde eu poderia facilmente pegar na minha ferramenta de recuperação no Lightroom e remover aqui esse objeto. Ele faz isso facilmente. Em outros casos, ele não vai funcionar tão bem, tá? Então, por exemplo, nisso aqui, acho que ele já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, nesses casos, quando o Lightroom não funciona tão bem para remover esses objetos, eu faço isso no Photoshop, tá? Então, como é que eu poderia fazer isso no Photoshop? Podia usar, por exemplo, a inteligência artificial, que é a forma mais rápida de remover essas pequenas distrações, tá? Então, a primeira coisa que eu faria era fazer uma seleção rápida do objeto que eu quero remover e aí eu posso usar o preenchimento generativo do próprio Photoshop. Então, simplesmente vou clicar aqui, vou dar um Enter, não preciso de colocar nenhuma informação ali, porque aí o próprio Photoshop vai utilizar a inteligência artificial para fazer uma leitura da fotografia e remover aquele objeto automaticamente, tá? Basicamente aqui ele deu-me outras opções. Olha como ainda assim ele mantém a textura da parede, até um pouquinho suja e com sombra lá no fundo. Eu escolho qual é a opção que faz mais sentido para mim. Essa aqui eu acho que é mais natural e basicamente estaria pronto. E olha como é poderoso tu entenderes que cada momento da edição a gente precisa usar a ferramenta certa para resolver o problema que nós temos nesse momento. Então eu precisei finalizar a minha fotografia, remover um objeto. Eu fiz isso lá no final. Para quê? Para não precisar andar a passar do Lightroom para o Photoshop e andar aí nessa perda de tempo, tá? Então, vamos voltar aqui. Agora, esse processo de finalização, ele depende muito de uma foto para a outra, tá? Então, às vezes, a gente precisa fazer uma remoção do objeto de uma forma mais detalhada. O Photoshop ele é melhor para isso. Ou, por exemplo, para fazer aquele retoque de pele mais intenso, a gente pode fazer isso também no Photoshop e pode utilizar ações para deixar esse fluxo de trabalho aí bem mais ágil, tá? Agora, tem uma coisa muito importante, que é o quê? Como é que eu deixo todo esse passo a passo muito rápido, tá? Muito produtivo,
quase como se fosse uma cozinha do McDonald's, de tão rápido que é para finalizar a edição das fotos. Isso pode ser feito através de um conceito que eu acredito muito, que é o conceito de mono ou multitarefa. Sérgio, o que é isso, mono ou multitarefa? Tu sabes qual é a diferença de uma pessoa mono ou de uma pessoa multitarefa? Então eu vou-te explicar aqui, tá? Uma pessoa multitarefa é uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, enquanto a pessoa que é monotarefa, ela faz uma coisa de cada vez. Agora, a pergunta que eu te faço é o quê? Quem é que tu acreditas que te entrega o resultado melhor e mais rápido? Quem é que tu achas? Eu não sei o que é que tu achas, mas o que é que a ciência nos diz, tá? Ela diz-nos que as pessoas monotarefa, elas são muito mais produtivas do que as pessoas multitarefa. Sérgio, mas onde é que isso encaixa no método 5.0? Onde é que isso encaixa na edição? Olha só, quando tu fores editar as tuas fotos, tu não vais fazer o ajuste básico e depois vais fazer o direcionamento do olhar e depois vais fazer o enquadramento, tudo isso na mesma foto. Então o que é que tu vais fazer? Primeiro, tu vais fazer uma etapa em todas as fotos que eu tenho para editar e depois eu vou fazer a segunda etapa nessas mesmas fotografias. Porquê? Porque faz sentido para ti que se eu fizer uma coisa de cada vez, eu vou fazer essa coisa de forma mais rápida e de forma melhor também, ela vai ficar mais bem feita. Por exemplo, imagina que eu tenho um método para a montagem dessa garrafa aqui, tá? E eu sei que o primeiro passo é colocar essa tampinha da garrafa aqui. O segundo passo é colocar o rótulo dessa garrafa aqui. E o que é interessante? É que eu vou entender qual é a melhor ferramenta para eu fazer cada uma dessas etapas, tá? Então, por exemplo, para eu colocar o rótulo, a melhor ferramenta talvez pode ser o Lightroom, ou pode ser o Photoshop, ou pode ser uma inteligência artificial. Mas quando nós separamos cada uma dessas etapas, tudo fica muito mais claro. Porquê? Porque eu elimino uma das coisas que mais atrapalha o fotógrafo na edição, que é o quê? É justamente ficar a saltar de um programa para outro e perde tempo, aí vai para o Photoshop, aí depois vai para o Lightroom, aí vai fazer isso aqui, vai fazer isso ali na outra ferramenta. Isso vai simplesmente destruir o teu tempo e vai te fazer perder o foco daquilo que aquela fotografia realmente precisa. Sérgio, meu Deus, mas eu já demoro muito editando uma fotografia de cada vez. O que tu me estás a querer dizer é que se eu passar 5 vezes por cada uma fotografia, isso vai ser mais rápido? Sim, é exatamente isso que eu te estou a dizer. Agora, eu quero te deixar um alerta aqui, tá? Não saias a fazer esses 5 passos nas tuas fotografias de qualquer maneira. Porquê? Porque se tu fizeres isso, a tendência sim é que tu demores talvez mais do que tu já demoras hoje. Porque dentro de cada uma dessas etapas é preciso entender a forma mais rápida de fazer cada uma delas. E porquê? Tem a forma certa e tem a forma errada de fazer cada uma dessas etapas. Tem várias ferramentas. Então são passos simples, mas que tu precisas de conhecer. E tu viste até aqui que são coisas simples, tá? São passos simples que qualquer fotógrafo pode aplicar e ter fotografias realmente impressionantes, tá? Fotografias tão impressionantes como essas que eu te quero mostrar aqui.
Agora, a pergunta que eu te quero fazer é o quê? Tu gostavas de ter resultados como esses aqui que tu acabaste de ver? E porquê é que eu te pergunto isso? Porque essas fotos que tu acabaste de ver nesse slide, elas têm 3 coisas em comum. 3 coisas em comum. Primeira dessas coisas em comum é todas elas são premiadas. Acho que isso era fácil de ver, né? Porque todas elas tinham um selo lá do lado. A segunda coisa que elas têm em comum é que nenhuma dessas fotografias é minha. Não que eu me importasse, tem várias fotos ali que eu gostava que fossem minhas, mas nenhuma delas é minha. E a terceira coisa que essas fotos têm em comum é que todas elas são de alunos do pós-produção de alto impacto que tiveram esse tipo de resultados depois de passar pela formação, tá? Agora, eu vou-te falar uma coisa, tá? Se tu me acompanhaste até aqui, primeiro de tudo eu quero te dar os parabéns, tá? Porquê? Porque só isso, de tu ter chegado até aqui, isso já mostra que tu estás acima da maioria das pessoas. Porquê? Hoje toda a gente quer resultado, mas poucas pagam o preço, tá? Poucas chegam até ao fim. Então, em primeiro lugar, parabéns, tá? Agora, a segunda coisa que eu te quero falar é muito séria mesmo. E é uma pergunta bem direta para ti. Tu tens realmente vontade de ter um trabalho acima da média? Um trabalho tão acima da média, às vezes ao ponto de ser um trabalho premiado, como esse que tu acabaste de ver aí no slideshow? Ter um trabalho reconhecido na tua cidade, que consegue cobrar um preço justo pela tua fotografia? Tens vontade de ter um trabalho com a tua identidade, com aquelas cores que chamam a atenção e que muitas vezes os clientes brilham o olho e às vezes não só os clientes, mas também outros fotógrafos começam a prestar atenção nisso? Então, se isso é uma coisa que faz sentido para ti, se é isso que tu procuras, eu vou-te apresentar aqui hoje uma ponte, tá? Uma ponte que vai ligar essa tua vontade com a tua realidade hoje. E essa ponte é o quê? É o pós-produção de alto impacto 2.0. E esse é exatamente o caminho que eu estruturei em mais de 14 anos de fotografia. E como eu te disse, dentro do pós-produção de alto impacto, eu entro a fundo em cada um dos detalhes, dos 5 elos da edição, tá? E esses resultados que tu acabaste de ver, eles só foram possíveis, porquê? Porque eles aplicaram exatamente essa metodologia que eu acabei de te falar, tá? E ó, até aqui nessa semana eu já te mostrei que sim, é possível tu transformares a tua fotografia através da edição. E eu mostrei-te também que é possível tu fazeres isso de uma forma muito rápida. E basicamente nessas aulas eu consegui te entregar uma espécie de norte, tá? Um caminho para tu seguires. E o que é que tu podes fazer? Tu podes pegar nesses conceitos e seguir. Tu podes tentar fazer isso sozinho e eu, sinceramente, estou muito em paz com isso. Agora, eu acredito, sinceramente, que se tu tentares fazer isso na tentativa e erro, talvez tu demores muito tempo e talvez até tu nunca consigas chegar nesses resultados que tu imaginas, tá? E porquê que eu falo isso? Porque eu já acompanhei muitos fotógrafos e nada foi mais transformador na carreira deles do que ter acesso ao passo a passo completo, ter acesso a essa metodologia que está dentro lá do pós-produção de alto impacto 2.0. E assim como eu te ensinei todos esses conceitos que tu já podes aplicar agora, por que não ter acesso a todos os passos, ao pacote completo? O pós-produção, ele é focado em aulas curtas, em vídeo, diretas ao ponto, aulas que te vão entregar exatamente aquilo que tu precisas de saber. E porquê que eu acredito muito nesse formato de aulas curtas? Porque às vezes a gente só precisa ir lá, ver uma questão, uma dúvida que nós temos, ou às vezes a gente foi lá fazer uma edição e só esqueceu de como funciona uma ferramenta específica. Tu vais ter lá uma aula bem curtinha para te ajudar nisso, tá? E todas essas aulas, elas são 100% atualizadas. Isso por quê? Porque as ferramentas de edição, elas mudam e mudaram muito nos últimos tempos e o pós-produção de alto impacto, ele é a formação mais atualizada que tu vais encontrar, tá? E olha só, na próxima segunda-feira nós vamos abrir inscrições para a nova turma, onde nós vamos todos juntos percorrer o caminho até resultados como aqueles que tu acabaste de ver no slideshow. Então, dentro do pós-produção de alto impacto, tu vais ter tudo o que tu precisas para dominar os 5 elos da edição. Por exemplo, no elo da captura inteligente, tem muita gente que até entende de fotometria, sabe o que é fotometria. Só que na hora que está ali a fotografar, na hora da prática mesmo, a pessoa fica com aquela dúvida. Mas será que eu faço a fotometria na alta luz? Será que eu faço a fotometria na sombra? Será que eu fotometro no casal? Como é que eu faço isso? E eu vou-te mostrar lá numa aula, uma aula simples, de forma simples como tu já conheces, como tu vais resolver isso. Então tu nunca mais vais perder uma fotografia por causa da fotometria. E eu vou-te falar, isso inclusive vai te deixar um fotógrafo mais confiante. Porquê? Às vezes tu estás ali em frente ao teu cliente, numa sessão fotográfica, ou às vezes até num evento, e tu ficas meio naquela insegurança de, será que eu estou a fazer a foto certa? Será que eu estou a fazer essa foto da melhor maneira para eu ter o resultado final?
que eu quero. E ó, eu vou-te falar, tá? Os teus clientes percebem essa insegurança. Então, basicamente, tu, com uma aula de 10 minutos, tu resolves isso e nunca mais erras uma fotometria. Isso vai ser assim também para o balanço de branco, para a composição fotográfica, para a luz. Enfim, tu vais ter uma segurança muito maior porque tu vais saber exatamente o que tu estás a fazer e o resultado que isso vai gerar, tá? E ó, porque não te esqueças, tem uma coisa muito importante. A edição, ela começa lá na hora do clique. Já no fluxo eficiente, eu vou-te mostrar um GPS completo, tá? Para tu acabares com aquela desorganização e tu teres realmente uma segurança com o teu trabalho, tá? Então lá tu vais ter acesso a todos os meus checklists com cada uma das etapas, desde o momento que tu tiras o cartão de memória até entregar o trabalho ao cliente. E mais, tu sabes quando tu publicas uma foto na rede social ou tu mandas uma foto para o teu cliente ou para a impressão e a foto sai completamente diferente daquilo que tu tinhas editado? Eu vou-te falar que isso deve-se muito a ajustes de fluxo de trabalho, tá? Então nessas aulas eu vou-te mostrar exatamente tudo o que tu tens que fazer para que isso não aconteça. E quando tu chegares no elo da identidade, o que é que tu vais perceber? Sabes aquela sensação de olhar para uma fotografia e pensar: uau, esse estilo é lindo, só não faço ideia como é que eu chego nele. Esse pensamento, ele acabou, tá? Não vai existir mais. Por quê? Porque eu vou-te mostrar exatamente como é que tu vais entender o que é que aquele estilo tem de diferencial e eu vou-te mostrar também como tu podes aplicá-lo no teu próprio trabalho. E eu vou-te falar, isso é uma virada de chave, porque isso é muito libertador. É libertador tu olhares para a edição de uma forma diferente e ela não ser mais como que parece que é uma peça que falta na tua fotografia. E a edição passar a ser o quê? Aquilo que faz o teu trabalho chamar a atenção pelas cores, pelo contraste, pela nitidez que tu aplicas. Como é o exemplo da Gisele. Olha o que aconteceu com ela em 1 mês de aula. Ela encontrou a identidade dela e ainda assim ela quer continuar a aprender. Sérgio, tudo fez muito sentido, mas eu tenho uma dúvida. Como é que eu atraio os meus clientes? Como é que eu mostro o meu trabalho da forma certa? E aqui entra o café especial. Esse conceito, ele vai fazer com que as mesmas fotos que tu já tens hoje valham muito mais, tá? Elas passem a valer 5 ou às vezes até 10 vezes mais. E por fim, não adianta nada se tu tiveres tudo isso, mas tu ficares ali amarrado ao computador noites e noites, horas e horas a editar fotografias. Porque no método 5.0 tu vais entender como funcionam as principais ferramentas do Lightroom, como funciona a nitidez, como funcionam as máscaras, a criação de presets automáticos, os perfis de cor, calibração, as melhores configurações de exportação, como deixar o teu Lightroom muito mais rápido, enfim, tudo aquilo que tu precisas para fazer o quê? Para transformar a tua fotografia através da edição. E Sérgio, nessas aulas vai ter aula de Photoshop também? Sim, eu mostro-te como tu podes usar as ferramentas e além da aula, eu disponibilizo também as minhas próprias ações. Eu mostro-te como tu podes criar as tuas ações e eu disponibilizo as minhas para download também. E quando eu falo de ações, são, por exemplo, ações de retoque de pele, para tu fazeres isso de uma forma muito rápida, tá? Outra coisa, tu lembras-te daquela exportação de perfil de cor do Photoshop para o Lightroom que eu falei na aula número 2? Lá vai ter também isso, todo passo a passo detalhado de como tu podes fazer isso. Então, sim, no método 5.0 eu mostro-te literalmente tudo o que tu precisas para editar mais rápido. Eu mostro o Lightroom, eu mostro o Photoshop, eu falo de inteligência artificial, isso mesmo, lá dentro tu vais ter aulas específicas de IA, onde eu encaixo as melhores ferramentas dentro do método 5.0 para que tu tenhas ainda mais agilidade. Enfim, absolutamente tudo o que tem de mais recente vai estar lá detalhado, tá? E olha o exemplo do João, que depois de aplicar o método, ele consegue entregar os trabalhos dele em 24 horas. É isso mesmo. E ao longo de todo o teu acesso, tu vais ter também um suporte exclusivo em que todas as tuas dúvidas vão ser respondidas, tá? Então eu e a minha equipe, nós somos 100% focados em te ajudar a atingir os teus resultados e ó, isso tu podes ter a certeza, ninguém vai ficar com dúvidas, tá? Então o que é que tu vais ter acesso ao participar do pós-produção, tá? Tu vais ter acesso a 1 ano à formação completa, que é tempo mais do que suficiente para tu conseguires aprender e aplicar todo aquele conteúdo que eu mostro lá dentro. Só que eu gosto de colocar 1 ano, porquê? Porque aí tu ficas a receber as atualizações sempre que nós temos alguma novidade nos softwares, tá? Então tu vais receber isso aí sempre em primeira mão. Enfim, ó, eu podia ficar aqui horas e horas a falar sobre o pós-produção de alto impacto, só que simplesmente eu vou resumir.
tem absolutamente tudo. Quando eu falo tudo, é tudo o que tu precisas para transformar a tua fotografia através da edição de imagem de uma forma simples, uma forma prática e uma forma direta ao ponto. Então esse é o pós-produção 2.0. E eu sei que para algumas pessoas tudo isso aqui pode até parecer um pouco avançado, tá? E é avançado mesmo, ok? Então se tu ainda estás mais no início da fotografia, eu quero te contar uma coisa, que é o quê? O primeiro bónus que todos os inscritos na nova turma, que vai começar na segunda-feira, vão levar, tá? É o meu curso Domine a Fotografia, tá? Que é um curso completo de fotografia para iniciantes, tá? Então ele não é um módulo, não é uma aulinha, não, é um curso completo, onde eu te vou mostrar tudo aquilo que tu precisas para quem está a começar na fotografia. Sérgio, tenho dúvidas de qual câmera eu devo comprar. Eu vou-te explicar lá quais são as câmaras ideais, tá? Qual o melhor custo-benefício delas. Ah, Sérgio, eu tenho dúvida também de quais são as principais lentes, sobre cartão de memória, sobre fotografia em si. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Vamos falar sobre abertura, sobre velocidade, sobre ISO, sobre configurações de câmera, sobre balanço de branco, tipos de foco, enfim. E por que esse bónus, Sérgio? Eu vou-te explicar. Olha o caso da Sofia. Hoje a Sofia, ela tem fotos premiadas, tá? Só que sabes o que é mais curioso? Além de fotos premiadas, ela ganhou uma lente de ouro. Quando a Sofia entrou no pós-produção de alto impacto, ela não era, e melhor, ela não queria ser fotógrafa. Ela só entrou para melhorar a foto que ela fazia dos filhos. Só que depois ela mandou-me esse e-mail aqui, culpando-me por uma nova profissão, ou seja, por uma nova fonte de renda que é hoje a fotografia para ela, tá? Então esse é um bónus que os inscritos na nova turma vão ter acesso. E além do domínio da fotografia, como segundo bónus, tu vais ter acesso também ao meu pack de presets e automações para Lightroom, tá? Então lá o que é que tu vais encontrar? Tu vais encontrar os meus presets de cor, os meus perfis, os meus presets de exportação, e claro também os presets inteligentes com todas aquelas automações que nós vimos ali na nossa aula número 1, tá? E várias outras que eu nem falei. Então com esse pack aqui, tu podes ter a certeza que tu vais acelerar muito as tuas edições e levar aí o teu resultado para outro nível. Como é o caso, por exemplo, da Emília, tá? Ela mandou-me essa mensagem aqui porque ela usou os meus presets para chegar no preset dela e ela conseguiu editar aí, ó, 290 fotos em 2 horas, tá? Ou o caso do Geraldo, que gastou ao todo mais de 4.000 em presets e com simplesmente 2 dos meus, ele resolveu toda a sua edição. Tá, Sérgio, eu entendi, mas e quanto é que vai custar entrar na nova turma do pós-produção de alto impacto? Essa turma aí que começa na próxima segunda-feira. Olha só em bónus, dá uma olhada nisso aqui, tá? O Domina Fotografia, se tu fores comprar hoje Domina Fotografia, ele custa esse preço aqui, R$647 ou 167 euros, tá? E o meu pack de presets e automações, com todos os meus presets de cor e presets inteligentes, hoje custa R$497 ou 117 euros, tá? Então se tu fizeres a conta, só em bónus aqui, tu tens mais de R$1.000 e bem mais de 200 euros. Só que como eu falei, bónus é bónus, então tu não vais pagar absolutamente nada por eles, tá? Eles são de graça, por isso que se chamam bónus. Tá, Sérgio, mas então quanto é que custa a formação pós-produção de alto impacto completa? Então, ó, para tu teres uma noção, hoje 2 dias de formação comigo custam 1.000 euros, tá? Isso é cerca de R$6.000. Isso fora todos os custos de hospedagem, deslocação, enfim. E o que eu te posso garantir é o quê? Em 2 dias tu não consegues absorver todo aquele conteúdo que eu tenho no pós-produção 2.0. Então imagina somar a isso, domina a fotografia e todos aqueles detalhes que tu vais ter acesso ao entrar nessa nova turma, tá? Então se eu cobrasse o mesmo valor pelo pós-produção de alto impacto, seria muito justo. Agora, podes ficar tranquilo que o pós-produção não custa nem metade desse valor que eu falei, tá? O valor do pós-produção 2.0 completo, 100% atualizado, é esse aqui, R$1.997 ou 437 euros já com o IVA, tá? E o que eu te garanto é que esse é um valor irrisório, tá? Simplesmente irrisório perante tudo aquilo que tu vais encontrar dentro da formação e o resultado que isso vai gerar tanto na tua fotografia como também na tua vida. Então deixa-te perguntar, tu imaginas as tuas fotografias no meio de todas aquelas fotos que eu te mostrei no slideshow? Tu imaginas as tuas fotos a chamar a atenção nas redes sociais? Tu podes entregar um trabalho muito mais rápido e com isso podes atender mais clientes e com uma boa qualidade? Só que tu sabes o que é melhor? Nós vamos ter uma condição especial para essa nova turma que começa na segunda-feira. Então eu tenho a certeza absoluta
que 1997 é um valor muito baixo para tudo que tu vais encontrar lá dentro, para toda a entrega que eu faço. Agora, eu não quero que preço seja um problema para tu entrares na próxima turma do pós-produção de alto impacto. Eu não quero que seja essa a desculpa para tu não entrares. Então, para quem quiser entrar na próxima turma, na próxima segunda-feira, e ter acesso ao pós-produção 2.0 completo e aos bónus que eu falei para vocês, o valor na próxima segunda-feira, para quem está no Brasil, vai ser de 12 vezes de R$119, ou para quem está em Portugal, 267 euros, tá? Esse valor já com o IVA. Agora, tem uma coisa importante, essa é uma condição só para quem entrar na próxima turma, na segunda-feira, ok? Combinado? E além disso tudo, eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de premiar as pessoas mais comprometidas. Porquê? Porque eu acredito que essas são as pessoas que vão ter resultados mais rápidos, que vão mais longe. Aquelas pessoas que realmente estão comprometidas não só comigo, mas acima de tudo com a sua própria fotografia. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos premiar essas primeiras pessoas, as primeiras 100 pessoas a inscreverem-se, elas vão ter mais um bónus, que é um bónus que sozinho ele paga praticamente essa formação completa. E esse bónus é o quê? É um álbum físico da GoImage. Para quem não conhece, a GoImage ela é a minha encadernadora de confiança e ela vai dar para cada um dos 100 primeiros inscritos um álbum 30x30. Sérgio, esse é um álbum físico mesmo de verdade? Sim, é igual aos álbuns que eu vendo para os meus clientes. Sérgio, eu posso vender esse álbum? Sim, tu podes vender, tu podes fazer um portfólio para ti, ou podes fazer o que tu quiseres, porque o álbum é teu, tá? O único custo que tu tens é o envio da GoImage para um endereço dentro do Brasil, tá? Então se tu estás em Portugal, tu também ganhas esse álbum. A única coisa que tu tens é o custo do envio. Agora, se tu estás super comprometido a fazer parte dessa nova turma, segura-te aí, porque agora eu quero te falar uma coisa mais especial ainda, que é o quê? Não é para os 100 primeiros inscritos, mas sim para os 5 primeiros inscritos. E somente os 5 primeiros eu vou dar algo que muitas pessoas me pedem, mas é algo que simplesmente eu não faço, tá? Eu não faço isso por dinheiro nenhum e eu só faço isso para os meus mentorados, tá? E o que é isso? Se tu fores um dos 5 primeiros inscritos a inscrever-te na nova turma, na próxima segunda-feira, eu, Sérgio, pessoalmente, vou editar as tuas fotografias. Então é exatamente isso que tu ouviste. Eu vou colocar o meu toque pessoal no teu trabalho. E sinceramente, eu não vendo isso, tá? Não é uma coisa que eu vendo, não vou ficar aqui a inventar. Mas se eu fosse vender isso, não ia ser nada barato, tá? Mas essa é uma forma de eu premiar o teu comprometimento, nesse caso, dos 5 primeiros, tá? Então como é que isso vai funcionar? Tu vais poder enviar, não uma, mas 5 fotografias tuas, e eu vou editar essas tuas fotos com o meu toque pessoal. Agora, como se isso não bastasse, eu vou gravar um vídeo dessa edição e vou explicar nesse vídeo porque é que eu estou a fazer esse tipo de edição, e no final eu vou salvar um preset da edição que eu fiz, caso tu queiras utilizar no teu trabalho, tá? Esse aqui é um exemplo de uma foto que eu editei para um aluno. Agora, o método, todos vão ter acesso. Toda a gente que entrar na turma vai ter acesso por igual ao método. Agora, ter o meu toque pessoal da tua fotografia, a minha arte, isso eu vou fazer para os 5 primeiros inscritos, tá? Então eu quero te explicar como é que tudo vai funcionar na próxima segunda-feira, tá? Segunda-feira, as inscrições, elas abrem às 8 horas da manhã no Brasil ou 11 horas no horário de Portugal, tá? Esse é o momento que abrem as inscrições, que eu vou mandar o link da inscrição lá no meu e-mail, lá no Instagram, em todos os lugares, tá? Então, 8 da manhã do Brasil, 11 horas de Portugal. Agora, tu podes aumentar a chance de estar entre os 5 e os 100 primeiros inscritos. Como é que tu podes fazer isso para aumentar a chance de estar nos primeiros? Aqui abaixo desse vídeo eu vou colocar um botão verde de grupo VIP de pré-inscrição. Sérgio, mas para que é que serve esse grupo? Presta atenção. Somente dentro desse grupo eu vou mandar o link da inscrição 1 hora mais cedo. E o que é que isso significa? Que quem estiver dentro do grupo VIP vai receber o link da inscrição mais cedo do que as outras pessoas e, obviamente, vai ter uma chance muito maior de estar nos primeiros inscritos, certo? Então, resumindo aqui, a nova turma do pós-produção de alto impacto abre na próxima segunda-feira e ela vai ter um desconto e todos os inscritos vão ganhar tanto o pós-produção de alto impacto, que é a formação completa, como 2 bónus, o do Mina Fotografia e também o meu pack de presets e automações como bónus. Além desses 2 bónus, os 100 primeiros inscritos
vão ter também um álbum físico da GoImage 30x30 e somente os 5 primeiros inscritos vão ter 5 fotografias editadas por mim. Sérgio, quero ter uma chance maior de estar nos primeiros inscritos. Entra no grupo VIP e tu vais receber o link da inscrição 1 hora mais cedo, ou seja, 7 horas da manhã no horário de Brasília ou 10 da manhã no horário de Lisboa. E eu quero deixar essa decisão ainda mais fácil para ti, que é o seguinte: tu tens 14 dias para entrar no pós-produção de alto impacto e se tu não gostares de alguma coisa, é muito simples, tu só mandas um e-mail e a gente devolve todo o teu valor, tá? E só para ser muito transparente contigo, toda a gente é obrigada a dar 7 dias de garantia. Só que o que é que eu estou a fazer? Eu estou a dar o dobro dessa garantia. Por quê? Porque eu sei aquilo que eu prometo e eu sei aquilo que eu entrego. E eu sempre entrego mais do que aquilo que eu prometo. Então, dito tudo isso, eu quero te lembrar que nós ainda temos uma última aula do Mestres da Edição, que é no domingo, ao vivo, no meu canal do YouTube, tá? E lá o que é que eu te vou mostrar? Eu vou te mostrar uma estratégia que vai fazer o teu trabalho valer 10 vezes mais. Provavelmente o mesmo trabalho que tu já tens hoje, aplicando essa estratégia que eu vou mostrar lá, tá? Além disso, eu vou também esclarecer dúvidas sobre a nova turma do pós-produção de alto impacto 2.0, então a gente vai fazer isso ao vivo, e eu vou fazer também o sorteio do pack de presets e automações somente para aquelas pessoas que estão lá comigo ao vivo, tá? Então agora os recados mais importantes, tá? Quais são? Aproveita, porque essas aulas elas vão ficar disponíveis até à meia-noite de domingo, tá? Segundo recado é o quê? Não deixes de entrar no grupo VIP aqui abaixo para tu seres um dos primeiros inscritos aí no pós-produção de alto impacto na próxima segunda-feira. E olha, eu vou ser bem sincero contigo, tá? Talvez daqui a 5, daqui a 10 anos, tu mesmo vais agradecer pelo fato de ter clicado aqui nesse botão verde e teres entrado no grupo VIP do WhatsApp. Por quê? Porque muitas vezes esse pode ser o clique que vai mudar tanto a tua carreira como a tua fotografia e muitas vezes a tua vida, tá? E sabes porque é que eu falo isso? Porque eu estou aqui, olhando no teu olho, tá? Eu estou a olhar para uma câmera, mas eu sei que tem alguém do lado daí. E eu estou a falar isso sinceramente. Eu sei aquilo que eu estou a fazer desse lado aqui e eu sei a transformação que esse método é capaz de fazer na tua fotografia e na tua vida, tá? Então é isso, muito obrigado por me teres acompanhado até aqui, um grande abraço e vemo-nos domingo ao vivo no YouTube. Um ensaio de 150 fotos, 200 fotos que eu editava em 2, 3 dias, hoje eu levo mais ou menos umas 3, 4 horas para editar. Assim que eu levava uma semana para fazer uma edição de um casamento de 1000 fotos, agora eu consigo fazer em uns 2 dias. Portanto, eu passava de 1 mês e meio, 2 meses a editar os casamentos e agora edito em 2 dias. Demorava 2, 3 semanas e hoje com as técnicas dele eu entrego um casamento com 2, 3 dias, 4 no máximo. Porque antes a gente gastava, por exemplo, de 7 a 10 dias para editar um casamento completo. A gente começou a usar no máximo de 1 a 1 dia e meio, 2 estourando. Antes eu levava aí uma média de 20 dias para editar um ensaio, hoje já consigo editar em 2 dias, né? Demorava em torno de 2 meses para entregar, agora eu demoro 7 dias para entregar um casamento inteiro com média de 500 e 600 fotos. Eu demorava em média cerca de 45 dias a entregar 800 a 900 fotos. Atualmente eu demoro cerca de 2 a 3 dias a entregar 800 a 900 fotos. O ganho de tempo que eu tive foi absurdo, porque antigamente eu conseguia editar um casamento em 4, 5, 6 dias. Eu levava uma semana, né, para descarregar os cartões e formatar todo o meu trabalho. Eu consigo fazer isso em um dia, em 8 horas. Eu já consegui fazer um casamento, formatar ele, editar, fazer a curadoria em 6 horas. Então hoje eu consigo editar um ensaio em meia hora, em 40 minutos no máximo e fica muito bem tratado. Abriu a minha mente de uma forma assim que eu nunca imaginei que fosse acontecer.